O telefone tocou às 6h45 da manhã. Juliano Saraiva estava na academia de seu apartamento de cobertura no Morumbi quando viu o nome Valentina piscando na tela. Sua filha de 8 anos nunca ligava tão cedo. Com o coração disparado, atendeu imediatamente. "Oi, princesa, tudo bem?" "Papai." A voz de Valentina saía trêmula, carregada de uma preocupação que não deveria existir numa criança. "Minha mãe não voltou para casa ontem à noite." Juliano parou o exercício na hora, o sangue gelando em suas veias. "Como assim não voltou? Onde você está?" "Estou em casa com a dona Conceição, a vizinha. A mamãe disse que ia sair por umas horinhas ontem depois do jantar, mas nunca mais voltou. O celular dela só dá caixa postal." "Valentina, escuta bem o papai. Fica aí que eu já estou indo, tá bom? Não sai de casa por nada." "Tá, papai. Você acha que aconteceu alguma coisa com a mamãe?" A pergunta atingiu Juliano como um soco. Mesmo depois de 3 anos de divórcio conturbado, mesmo com todas as brigas e ressentimentos, a ideia de algo ter acontecido com Fernanda o apavorava. Não por ele, mas por Valentina. "Não, meu amor. A mamãe está bem, tenho certeza. Papai vai encontrar ela, tá bom?" Enquanto se vestia às pressas, Juliano tentava entender como havia chegado àquele ponto. 3 anos atrás, era casado com Fernanda. Viviam numa casa confortável em Alto de Pinheiros, e Valentina era uma criança feliz que dormia todas as noites, sabendo que seus pais estavam ali. Agora, sua filha de 8 anos estava passando a noite em claro, preocupada com o paradeiro da mãe, ligando para o pai que morava do outro lado da cidade. O casamento havia desmoronado aos poucos. Juliano trabalhava 12, às vezes 14 horas por dia, construindo seu império imobiliário. Fernanda se sentia sozinha, negligenciada, criando Valentina praticamente como mãe solteira, mesmo sendo casada. As discussões se tornaram rotina, o amor foi sendo sufocado pelo ressentimento. E quando Fernanda pediu o divórcio, Juliano estava tão exausto das brigas que não lutou contra. O acordo foi feito rapidamente. Fernanda ficou com a guarda de Valentina, Juliano pagaria pensão generosa e teria direito a visitas nos fins de semana. Ele ofereceu uma casa melhor, mais dinheiro para Fernanda se estabelecer, mas ela recusou tudo por orgulho. "Não quero nada seu além do que é direito da Valentina", havia dito com aquele tom frio que ele aprendeu a odiar. Agora, dirigindo pelas ruas vazias de São Paulo no início da manhã, Juliano se arrependia de não ter insistido mais, de não ter lutado pela família que haviam construído, de ter deixado o orgulho de ambos destruir o que poderiam ter salvado. 25 minutos depois, Juliano estacionou em frente ao apartamento de classe média em Perdizes, onde Fernanda morava com Valentina. O contraste com seu mundo de luxo no Morumbi sempre o incomodava, não pelo dinheiro, mas porque lembrava de como tudo havia desmoronado entre eles. O prédio era antigo, mas bem conservado. No 3º andar, Dona Conceição, uma senhora de uns 60 anos com um olhar preocupado, o recebeu na porta. Ela conhecia Juliano das visitas de fim de semana e sempre fora gentil com ele, mesmo sabendo dos problemas do casal. "Doutor Juliano, que bom que chegou rápido." A Valentina ficou a noite toda preocupada. Só conseguiu dormir umas 2 horinhas. "Obrigado por cuidar dela, Dona Conceição. A senhora viu Fernanda sair ontem?" "Vi sim. Era umas 8 da noite. Ela estava arrumadinha, de vestido preto, salto alto. Disse que ia encontrar uma amiga e voltava logo. Mas aí passou das 11h30, 1 da manhã. A Valentina bateu na minha porta chorando, perguntando se eu sabia onde a mãe estava. A senhora tem ideia de que amiga seria?" "Não, doutor. A Fernanda anda meio reservada ultimamente. Trabalha, cuida da casa, cuida da menina. Não sai muito. Por isso achei estranho ela sair assim num dia de semana." Juliano entrou no apartamento e encontrou Valentina sentada no sofá, ainda de pijama, abraçando um urso de pelúcia gasto. Era o mesmo urso que ele havia dado a ela no primeiro aniversário depois do divórcio, numa tentativa desesperada de mostrar que ainda era um pai presente. Seus olhinhos estavam vermelhos de chorar, e ela tinha aquele olhar de criança que cresceu antes da hora.
O apartamento estava arrumado, mas Juliano notou detalhes que o incomodaram. Uma lâmpada queimada na sala que não havia sido trocada, um vazamento pequeno no teto que deixara uma mancha amarelada, roupas no varal que pareciam ter visto dias melhores. Sinais de que Fernanda estava enfrentando dificuldades que ele não conhecia. "Oi, princesa", disse se ajoelhando na frente da filha. "Papai!" Valentina se jogou em seus braços e desabou a chorar. "Eu tentei ligar para a mamãe um monte de vezes." "Onde ela está?" Juliano a abraçou forte, sentindo o coração se partir. Sua filha cheirava a shampoo infantil e tinha aquele calor de criança que sempre o acalmava, mas agora só intensificava sua preocupação. "Papai vai descobrir, meu amor. Você tomou café da manhã?" "Não consegui comer nada. A barriga está doendo de tanta preocupação." "Então vamos fazer assim. Você vai tomar um banho, se arrumar, e papai vai preparar aquele café da manhã especial que você gosta. Depois a gente sai para procurar a mamãe, tá bom? Aquele com panquecas em formato de estrela? Exatamente esse." "Promete que vai encontrar ela?" Juliano olhou nos olhos da filha. "Prometo." Enquanto Valentina tomava banho, Juliano ligou para Fernanda pela 10ª vez, direto para a caixa postal. Andou pelo apartamento procurando pistas. Na mesa da sala havia alguns papéis, contas em atraso, notificações do banco, uma carta de cobrança. No criado mudo do quarto, encontrou um caderno aberto com anotações sobre ofertas de emprego e números de telefone. Uma das páginas chamou sua atenção. Havia anotações sobre empréstimo pessoal, 500 por semana, e um número de telefone. Abaixo, em letra nervosa, estava escrito prazo final quinta-feira. Juliano verificou o calendário no celular. Ontem havia sido quinta-feira. Dona Conceição se aproximou discretamente. "Doutor, posso falar uma coisa? A Fernanda anda muito preocupada ultimamente. Ouço ela conversando no telefone às vezes, sempre sobre dinheiro, sobre não conseguir pagar as coisas. Ontem mesmo ela recebeu um homem aqui, um tipo meio esquisito, de terno, mas com jeito de, sei lá, de agiota." O estômago de Juliano se revolveu. "Que horas foi isso?" "Umas 6 da tarde. Ficaram conversando na porta mesmo. Ela parecia nervosa, assustada. Depois que ele foi embora, ela ficou andando de um lado para o outro mexendo no celular." "A senhora ouviu alguma coisa da conversa?" "Ouvi ele falar algo sobre tempo esgotado e resolver de uma vez por todas." A coitada ficou branca que nem papel. Depois entrou correndo e começou a se arrumar. E ela disse alguma coisa sobre onde ia. Só que ia encontrar uma amiga e que precisava resolver uma situação urgente. Mas pela cara dela, não parecia que ia encontrar amiga nenhuma. Juliano sentiu a raiva subir pela garganta. Durante o divórcio, havia oferecido pensão mais alta, havia insistido em ajudar com outras despesas, mas Fernanda recusou por orgulho. Disse que não queria depender dele, que conseguiria sustentar a casa sozinha. Agora, provavelmente, estava metida em alguma confusão financeira e ele não sabia de nada. "Dona Conceição, a senhora pode ficar com Valentina por mais algumas horas? Preciso sair e procurar Fernanda." "Claro, doutor." "Mas onde o senhor vai procurar?" "Vou começar pelos lugares onde ela costumava ir. E se precisar, vou atrás desse número que ela anotou." Quando Valentina saiu do banho, Juliano estava na cozinha tentando fazer panquecas em formato de estrela. Não estava saindo muito bem, mas ela sorriu mesmo assim. "Papai, você não sabe cozinhar", disse com um sorriso triste. "É verdade, princesa. Papai tem que aprender muitas coisas ainda." Sentaram-se à mesa pequena da cozinha. Valentina mexia nas panquecas sem muito interesse. "Papai, posso perguntar uma coisa?" "Claro. Por que você e a mamãe se separaram?" A pergunta pegou Juliano de surpresa. Era algo que Valentina nunca havia perguntado diretamente. "É complicado, meu amor. Mas vocês brigavam muito?" "Brigávamos, sim. Mas não era porque não nos amávamos. Às vezes os adultos não sabem como resolver os problemas e acabam magoando um ao outro." "Você ainda ama a mamãe?" Juliano parou de comer. A pergunta inocente de sua filha tocou numa ferida que ele tentava ignorar há 3 anos. "Sim, princesa. Papai ainda ama muito a mamãe." "Então por que vocês não voltam a morar juntos?" "Porque
Porque às vezes amar não é suficiente. Precisa de outras coisas também. Que outras coisas? Paciência, compreensão, vontade de mudar os erros que a gente comete. Valentina ficou pensativa por um momento. Se aconteceu alguma coisa ruim com a mamãe, a culpa é minha? Como assim, meu amor? Porque eu sempre peço coisas caras, tipo aquele tênis que todas as meninas da escola têm, e a mamãe sempre compra, mesmo quando eu vejo ela contando o dinheiro várias vezes. Juliano sentiu o coração se apertar. Sua filha, aos 8 anos, já havia aprendido a se culpar pelos problemas dos adultos. Valentina, escuta bem o papai. Nada do que está acontecendo é culpa sua. Entendeu? Os adultos é que têm a responsabilidade de resolver os problemas. Criança tem que ser criança. Mas, sem mas, a única coisa que você tem que fazer é ser essa menina linda e inteligente que você é. O resto é problema dos adultos. Após o café da manhã improvisado, Juliano se ajoelhou na frente de Valentina novamente. Princesa, papai precisa sair um pouco para procurar a mamãe. Você fica aqui com a dona Conceição, faz o dever de casa, e quando eu voltar a gente vai fazer alguma coisa legal juntos. Tá bom? Mas eu quero ir junto. Não pode, meu amor. Pode ser perigoso. Papai promete que volta logo. E se você não encontrar ela? Juliano segurou o rosto de Valentina entre as mãos. Vou encontrar. Pode confiar no papai. Papai? Fala, princesa. Se você encontrar a mamãe, vocês podem tentar ser amigos de novo? A pergunta ecoou na mente de Juliano enquanto ele dirigia pela cidade. Amigos. Era algo que eles nunca haviam conseguido ser depois do divórcio. O relacionamento havia se tornado puramente funcional. Combinações sobre Valentina, transferências de pensão, conversas rápidas e formais na hora da troca de guarda. A primeira parada de Juliano foi no shopping Eldorado, onde Fernanda trabalhava numa loja de roupas femininas. A gerente, uma mulher de meia-idade chamada Sônia, o recebeu com expressão preocupada. Doutor Juliano, que bom que veio. A Fernanda não apareceu hoje e não atendeu nenhuma das nossas ligações. Isso não é do feitio dela. Ela comentou alguma coisa ontem? Sobre algum problema? Sônia hesitou antes de responder, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava escutando. Olha, ela anda muito estressada ultimamente. Semana passada pediu um adiantamento do salário, coisa que nunca tinha feito. E anteontem eu vi ela chorando no estoque depois que recebeu uma ligação. Que tipo de ligação? Não sei, mas ela ficou muito alterada. Disse que precisava resolver uma coisa urgente que não aguentava mais pressão. Ela mencionou alguma dívida? Não diretamente, mas... Olha, doutor, a Fernanda é uma pessoa orgulhosa. Mesmo quando está com problemas, tenta resolver sozinha. Mas nas últimas semanas ela estava diferente. Mais magra, mais nervosa. Às vezes eu via ela olhando o celular com cara de medo. Medo de quê? De quem estava ligando, imagino. Juliano saiu da loja com o coração pesado. Ligou para o celular de Fernanda mais uma vez. Nada. Decidiu tentar os lugares onde costumavam ir quando eram casados. Talvez alguém tivesse visto alguma coisa. Dirigiu até a Cidade Jardim, um bairro mais sofisticado onde costumavam almoçar nos fins de semana. O restaurante Bistrô da esquina ainda estava lá, com a mesma decoração aconchegante que Fernanda adorava. O maître o reconheceu imediatamente. Senhor Juliano, fazia tempo que não o via por aqui. Oi, Antônio. Você viu a Fernanda recentemente? A senhora Fernanda? Não, faz meses que não vem aqui. Antes vocês vinham sempre com a pequena Valentina. Se ela aparecer, você pode me ligar? É urgente. Claro, senhor. Aconteceu alguma coisa? Espero que não. A parada seguinte foi na academia, onde Fernanda costumava frequentar. A recepcionista informou que ela havia cancelado a mensalidade há 2 meses por problemas financeiros temporários. Juliano estava começando a entender o tamanho da crise que Fernanda enfrentava. Decidiu ir até o último local, onde sabia que ela poderia estar. O bar onde costumavam ir quando eram casados. O Empório da Vila ficava numa rua tranquila de Vila Madalena. Juliano entrou e se dirigiu ao balcão onde João, o dono, o reconheceu imediatamente. E aí, Juliano? Fazia tempo que não aparecia por aqui.
João, você viu a Fernanda ontem à noite? A expressão de João mudou. Vi sim. Ela chegou aqui umas 8h30, muito nervosa. Ficou na mesa dos fundos, sozinha, só tomando água. Parecia estar esperando alguém. Esperando quem? Não sei, mas depois chegou um cara, quarentão, bem vestido, mas com cara de poucos amigos. Eles conversaram por mais ou menos 1 hora. Você ouviu alguma coisa? João olhou ao redor antes de responder, abaixando a voz. Olha, eu não sou de me meter na vida dos outros, mas a conversa estava ficando alterada. O cara bateu o punho na mesa num momento. A Fernanda começou a chorar. Aí eles saíram juntos. Saíram juntos? Como assim? Ele meio que a forçou a ir com ele. Ela não parecia querer, mas foi. Foi quando eu decidi anotar a placa do carro. Você anotou a placa? João pegou um papel debaixo do balcão e passou para Juliano. Aqui, se aconteceu alguma coisa com a Fernanda, cara, vocês eram um casal tão bonito. A pequena Valentina sempre corria por aqui quando vocês vinham. Obrigado, João. Se você souber de mais alguma coisa, me liga, por favor. Juliano saiu do bar com a placa anotada num papel. Ligou para Marcos, um conhecido que trabalhava na Polícia Civil, e pediu para rastrear o veículo. A resposta veio em 15 minutos. O carro estava registrado no nome de uma empresa de cobrança, chamada Soluções Financeiras Liteda. Agiotas. Fernanda havia se envolvido com agiotas. Juliano sentiu uma mistura de raiva e culpa. Raiva porque Fernanda havia se colocado numa situação perigosa. E culpa porque talvez pudesse ter evitado isso se não tivesse sido tão orgulhoso durante o divórcio. Se tivesse insistido mais em ajudar, se tivesse percebido os sinais de dificuldade financeira. Dirigiu direto para o endereço da empresa, numa região comercial degradada do centro da cidade. O lugar era um prédio velho, com várias salas pequenas. No quarto andar, encontrou uma placa simples, Soluções Financeiras. Bateu na porta com força. Um homem baixo e careca abriu, o olhando com desconfiança. Tá procurando o quê? Informações sobre Fernanda Almeida. Ela esteve aqui ontem à noite. Não conheço nenhuma Fernanda. Juliano tirou 5 notas de R$ 100 da carteira. E agora? Conhece? O homem olhou o dinheiro, depois olhou Juliano de cima a baixo, reparando no relógio Rolex, no terno bem cortado, no Mercedes estacionado na rua. Você é quem dela? Ex-marido. E pai da filha dela de 8 anos que passou a noite acordada esperando a mãe voltar para casa. O homem suspirou e abriu a porta. Entra, mais rápido. O escritório era pequeno, mal iluminado, com 2 mesas velhas e um arquivo. O homem se sentou e fez sinal para Juliano fazer o mesmo. Sua ex-mulher deve R$ 50.000. Empréstimo que fez há 6 meses, juros que foram se acumulando. Ontem era o prazo final. 50.000? Para que ela pegou tanto dinheiro? Não é da minha conta. Só sei que ela não pagou e o patrão não é muito paciente com inadimplência. Onde ela está? Num local seguro. Vamos dizer que ela está prestando serviços até quitar a dívida. Juliano se levantou bruscamente. Que tipo de serviços? Nada que vá machucar ela, se é isso que está pensando. O patrão tem outros negócios. Ela vai trabalhar numa casa noturna até pagar o que deve. Uma casa noturna? Vocês estão forçando ela a trabalhar num... É trabalho honesto, atendente, garçonete, nada demais. Juliano sabia que estava mentindo. Sentiu a raiva explodir no peito, mas se controlou. Precisava manter a calma para conseguir informações. Eu quero falar com seu patrão. Agora. Ele não atende qualquer um. Juliano jogou mais dinheiro na mesa. Fala para ele que o ex-marido da Fernanda quer negociar. E que tem como pagar a dívida dela toda. Hoje mesmo. O homem olhou o dinheiro, pegou o telefone e discou um número. Falou baixo por alguns minutos, depois desligou. Ele vai te atender. 10 da noite no restaurante Dona Maria, em Pinheiros. Vem sozinho. Juliano pegou o papel com o endereço. Se algo acontecer com ela antes disso... Não vai acontecer nada. O patrão é um homem de negócios. Eram 3 da tarde quando Juliano voltou para Perdizes. Encontrou Valentina fazendo o dever de casa na mesa da cozinha, mas estava claro que ela mal conseguia se concentrar.
Havia borracha espalhada pela mesa e a folha estava cheia de rasuras. Papai, achou a mamãe? Juliano se sentou ao lado dela. Ainda não, princesa, mas papai descobriu onde ela está, e hoje à noite vou buscá-la. Ela está bem? Está. A mamãe só está com um probleminha, mas papai vai resolver. Que tipo de problema? Juliano pensou em como explicar sem assustar mais a filha. Sabe quando você empresta um brinquedo e esquece de devolver? É mais ou menos isso, só que com dinheiro. A mamãe emprestou um dinheiro e agora precisa devolver. E por isso ela não pode voltar para casa? É, mas papai vai ajudar ela a devolver o dinheiro, e aí ela volta. Valentina olhou para o pai com aqueles olhos grandes e cheios de confiança. Papai, por que você e a mamãe não moram mais juntos? Era a segunda vez no dia que ela fazia essa pergunta. Dessa vez, Juliano decidiu ser mais honesto. Sabe, princesa, quando papai e mamãe se casaram, a gente se amava muito, mas depois papai começou a trabalhar demais e mamãe ficou se sentindo sozinha. Aí começaram as brigas. Vocês brigavam por minha causa? Não, meu amor. Nunca por sua causa. Brigávamos porque papai era muito teimoso e mamãe também. E nenhum dos dois sabia como resolver os problemas conversando. Mas vocês ainda se gostam? Juliano ficou em silêncio por um momento. Papai gosta muito da mamãe, sim. E dos três, você é a coisa mais importante da vida do papai. Então, por que a gente não pode ser uma família de novo? Talvez possamos, Juliano disse sem pensar, surpreendendo a si mesmo com a resposta. Sério? Não sei, princesa. Depende de muitas coisas. Mas uma coisa eu sei. Papai vai fazer de tudo para trazer a mamãe de volta para casa. O resto da tarde passou devagar. Juliano ajudou Valentina com o dever de casa, brincaram de jogos de tabuleiro, assistiram um filme no Netflix. Mas sua mente estava em outro lugar, pensando em Fernanda, imaginando onde ela estava, se estava bem, se estava com medo. Às 7 da noite, quando chegou a hora de ir ao encontro marcado, Juliano estava nervoso. Dona Conceição havia concordado em passar a noite com Valentina, caso fosse necessário. Papai, Valentina o chamou quando ele estava saindo. Promete que vai trazer a mamãe? Prometo, princesa. E promete que vocês não vão brigar mais? Juliano se ajoelhou na frente da filha. Papai promete que vai fazer tudo diferente dessa vez. Às 9 da noite, Juliano chegou ao restaurante Dona Maria. Era um lugar simples, frequentado por comerciantes locais. Pediu uma mesa nos fundos e esperou, tentando controlar a ansiedade. Às 10 em ponto, um homem de uns 50 anos, bem vestido, mas com olhar duro, se aproximou da mesa. Juliano Saraiva? Sou eu. O homem se sentou. Marcelo Santos. Vamos direto ao assunto. Sua ex-mulher deve 50 mil reais. Com os juros e as taxas de hoje, 70 mil. 70 mil? Vocês são agiotas legalizados? Somos uma empresa de soluções financeiras. Emprestamos para quem o banco não empresta. Cobramos o que é nosso por direito. E forçam as pessoas a trabalhar em lugares duvidosos quando não conseguem pagar? Marcelo sorriu friamente. Oferecemos oportunidades de trabalho. Sua ex-mulher aceitou uma proposta. Onde ela está? Num local seguro, trabalhando para quitar a dívida. Eu quero ver ela. Não é possível. Juliano tirou o talão de cheques da carteira. 70 mil, você falou? Aqui está. Preencheu um cheque com o valor e jogou na mesa. Marcelo olhou o papel, depois olhou para Juliano. Você tem mesmo esse dinheiro? Tenho muito mais, quero ela de volta, agora. E como eu sei que esse cheque não vai voltar? Juliano tirou o celular e mostrou o saldo de sua conta bancária. Mais de 2 milhões de reais. Satisfeito? Marcelo pegou o cheque e guardou no bolso. Temos um acordo. Sua ex-mulher será liberada ainda hoje. Eu vou com vocês buscá-la. Não é assim que funciona. Então não é assim que eu pago. Juliano estendeu a mão. Devolve o cheque. Marcelo o encarou por alguns segundos, depois suspirou. Tá bom, mas você vem sozinho e não faz pergunta. Só quero a mãe da minha filha de volta. Meia hora depois, Juliano estava no banco de passageiros de um sedã preto,
seguindo por ruas escuras, em direção a uma região industrial de Guarulhos. O silêncio no carro era tenso. Juliano tentava não imaginar o que Fernanda estava passando, mas as possibilidades que vinham à sua mente o deixavam desesperado. Pararam em frente a um galpão convertido em casa noturna. As luzes neon vermelhas e o som alto deixavam claro que tipo de estabelecimento era. Um letreiro piscava: Clube Paradise, entretenimento adulto. Ela está aí dentro, disse Marcelo. Só não criou confusão porque chegou hoje, mas já estava se adaptando ao trabalho. Juliano desceu do carro e entrou no local. O ambiente era exatamente o que imaginava. Mulheres seminuas servindo bebidas para homens de meia idade, música alta, fumaça de cigarro, cheiro de álcool barato. Procurou Fernanda com os olhos e a encontrou num canto, vestindo um short curto e uma blusa decotada, servindo cerveja numa mesa com 4 homens que a olhavam com desejo. Quando ela o viu, seu rosto ficou vermelho de vergonha e raiva. Deixou a bandeja em cima da mesa e caminhou em direção a ele, os olhos cheios de lágrimas. "O que você está fazendo aqui?" gritou por cima da música. "Vim te buscar. Eu não preciso da sua ajuda. Valentina passou a noite acordada esperando você voltar para casa." A menção da filha fez o rosto de Fernanda desmoronar. Suas lágrimas começaram a cair, manchando a maquiagem pesada que alguém havia feito nela. "Eu ia voltar. Eles disseram que era só por uma noite." "Fernanda, você sabe que isso não ia ser só por uma noite." Ela abaixou a cabeça, derrotada. "Eu não sabia o que fazer. A dívida só crescia. Eles começaram a me ameaçar. Disseram que iam atrás da Valentina se eu não pagasse." Juliano sentiu a raiva explodir novamente, mas dessa vez contra si mesmo. Como havia deixado isso acontecer? Como não havia percebido que Fernanda estava desesperada? "Vamos embora, agora. Eles não vão deixar. Já resolvi isso. Vamos. Como você me achou?" "Não importa. Importa que você está bem e que a gente vai sair daqui." No caminho de volta para São Paulo, Fernanda chorou em silêncio no banco do passageiro. Juliano dirigia devagar, tentando encontrar as palavras certas. O rádio tocava baixinho, uma música que eles costumavam escutar quando eram casados. "Por que você não me procurou?" perguntou finalmente. "E passar mais vergonha? Ouvir você dizer eu te avisei?" "Fernanda, independente dos nossos problemas, você é a mãe da Valentina. Eu nunca ia deixar vocês passarem necessidade. Você já faz tanto pela Valentina. Pago o colégio, o plano de saúde, as atividades extracurriculares. Eu queria conseguir pelo menos sustentar nossa casa sozinha. E pegou dinheiro com a agiota? Eu precisava reformar o apartamento. O teto estava vazando, a fiação estava velha. Tinha medo que acontecesse alguma coisa com a Valentina. O banco negou meu empréstimo, e aquele homem parecia tão educado, disse que era uma empresa séria. Por que não me falou?" Porque ainda te amo, e não aguentava mais você me olhar como se eu fosse um fracasso." As palavras atingiram Juliano como um raio. Ele parou o carro no acostamento da Marginal Pinheiros e olhou para Fernanda. "Você acha que eu te vejo como um fracasso? Não acha?" Fernanda enxugou as lágrimas com as costas da mão, manchando ainda mais a maquiagem. Uma mulher de 32 anos que não consegue nem sustentar a própria casa direito. Que tem que pedir dinheiro emprestado para a agiota porque o banco não confia nela. "Fernanda, eu te admiro mais que qualquer pessoa que conheço. Você criou a Valentina praticamente sozinha esses 3 anos. Trabalha, estuda à noite, cuida da casa. Eu é que sou o fracasso." "Como assim?" "Deixei meu orgulho destruir nossa família. Trabalhava tanto para dar uma vida boa para vocês que esqueci de viver essa vida com vocês. E quando você pediu o divórcio, eu deixei. Não lutei. Não fiz nada." "Juliano, eu ainda te amo, Fernanda. Nunca deixei de te amar. E se você me der uma chance, eu quero tentar de novo, do jeito certo dessa vez." Fernanda o olhou através das lágrimas. "E se não der certo? E se a gente machucar a Valentina de novo?" "Então a gente tenta até dar certo, porque nossa filha merece ter uma família completa, e porque eu não aguento mais viver sem vocês duas." Ficaram em silêncio por alguns minutos, escutando o som do trânsito na Marginal. Juliano pegou a mão de Fernanda.
Você lembra da nossa primeira briga séria? Aquela sobre você ter perdido a apresentação na escola da Valentina por causa de uma reunião? Essa mesma. Eu disse que trabalho era prioridade, que era para vocês que eu fazia tudo aquilo. E eu disse que de nada adiantava você trabalhar para nós se não estava presente com a gente. Você estava certa. Eu levei 3 anos para entender isso. Juliano, eu não sou mais aquela mulher de 20 e poucos anos que você conheceu. Tenho estrias, rugas, preocupações. Não sou mais a garota que você se apaixonou. E eu não sou mais aquele workahólico que achava que dinheiro resolvia tudo. A gente mudou, Fernanda, talvez para melhor. Você tem certeza de que quer tentar de novo? Mesmo sabendo de todos os meus problemas? Principalmente sabendo dos seus problemas. Porque dessa vez eu quero estar presente para ajudar a resolver, não para fugir deles. Eram 2 da madrugada quando chegaram ao apartamento em Perdizes. Fernanda hesitou antes de abrir a porta. Como eu explico para Valentina onde eu estava? A gente inventa alguma coisa, que você teve que resolver um problema urgente e não conseguiu ligar. Ela não vai acreditar. É muito esperta. Não importa. O importante é que você voltou e que não vai embora de novo. Como você pode ter certeza? Porque dessa vez eu vou estar aqui para ter certeza de que vocês 2 nunca mais precisem de nada. Entraram no apartamento devagar. Dona Conceição havia adormecido na poltrona da sala e Valentina estava deitada no sofá, abraçada ao urso de pelúcia, mas ainda acordada. Quando viu a mãe, saltou do sofá e correu para seus braços. Mamãe, eu fiquei com tanto medo. Desculpa, meu amor. A mamãe teve que resolver um problema muito importante e não conseguiu ligar. Mas você está bem? Você está com cara de quem chorou. Fernanda olhou para Juliano, que assentiu encorajadoramente. A mamãe estava com um problema sério, mas o papai me ajudou a resolver. O papai te ajudou? Sim, e agora tudo vai ficar bem. Promete que não vai sair mais sem avisar? Prometo. E papai, você vai embora agora? Juliano olhou para Fernanda, que assentiu quase imperceptivelmente. Não, princesa. Papai vai ficar aqui hoje. Amanhã a gente conversa sobre algumas coisas importantes. Que tipo de coisas importantes? Sobre como vamos fazer para sermos uma família de novo, disse Juliano, surpreendendo até mesmo a si mesmo com a naturalidade da afirmação. Os olhos de Valentina se iluminaram. Sério? Vocês vão voltar a ser namorados? Vamos tentar, disse Fernanda, sorrindo pela primeira vez em dias. Na manhã seguinte, depois que Valentina saiu para a escola, Juliano e Fernanda se sentaram na mesinha da cozinha, com 2 cafés fumegantes. Dona Conceição havia ido embora cedo, com um sorriso discreto que dizia que havia entendido que algo importante havia acontecido. O que acontece agora? Perguntou Fernanda. Agora você vai sair desse emprego e voltar a estudar. Vai terminar a faculdade de administração que abandonou quando casamos. Juliano, eu não posso aceitar. Não estou oferecendo caridade. Estou propondo uma sociedade. Você cuida da Valentina, estuda, e eu cuido do sustento. Como deveria ter sido desde o início. E nós 2? Juliano pegou a mão de Fernanda. Nós 2 vamos devagar, sem pressa. Vamos namorar de novo, conhecer um ao outro de novo. Porque eu quero que dê certo dessa vez. Tem certeza? Não vai se arrepender? Tenho certeza de 4 coisas. Que te amo, que nossa filha merece ter uma família completa, que eu não vou fazer os mesmos erros de novo e que não vou deixar você enfrentar os problemas sozinha nunca mais. Fernanda sorriu pela primeira vez em muito tempo, mas ainda havia insegurança em seus olhos. E se eu não conseguir ser a esposa que você quer? Se eu não conseguir ser perfeita como você espera? Fernanda, eu não quero uma esposa perfeita. Quero você, com seus defeitos, suas manias, suas preocupações. Quero a mulher que fica acordada a noite toda quando Valentina está com febre. Quero a mulher que consegue fazer nossa filha rir mesmo quando está triste. Quero a mulher forte o suficiente para criar uma criança sozinha por 3 anos. Mesmo sabendo que sou teimosa e orgulhosa, principalmente por isso. Seu orgulho é o que te manteve de pé todos esses anos. Sua teimosia é o que fez você lutar pela Valentina.
Só quero que dessa vez você lute por nós também. Então vamos tentar. Vamos tentar. Naquela tarde, Juliano ligou para seu escritório e cancelou todas as reuniões da semana. Depois foi com Fernanda até o shopping para ajudá-la a pedir demissão da loja. Sônia, a gerente, ficou surpresa, mas feliz ao saber que Fernanda havia resolvido seus problemas. Você merece ser feliz, Fernanda, disse a mulher mais velha. E é óbvio que esse homem te ama muito. Na semana seguinte, Juliano ajudou Fernanda a se inscrever de novo na faculdade. Ela havia trancado o curso de administração no 5º semestre quando se casaram, porque ele achava que não precisava trabalhar. Agora percebia como havia sido egoísta. Dessa vez você vai terminar, disse ele enquanto preenchiam os papéis da matrícula. E quando se formar, pode trabalhar na minha empresa se quiser. Preciso de alguém em quem confio para cuidar da parte administrativa. Você me contrataria? Te contrataria e te promoveria. Você entende de pessoas, de problemas reais. É exatamente o que minha empresa precisa. As semanas seguintes foram de adaptação. Juliano passou a dormir no sofá do apartamento de Fernanda, porque queria estar perto de Valentina todas as manhãs. Ajudava com o café da manhã, levava a filha na escola, buscava no final da tarde. Fernanda voltou a estudar com entusiasmo. E nas noites em que ela tinha aula, Juliano ficava com Valentina, fazendo o dever de casa e contando histórias. Papai, disse Valentina numa dessas noites, você vai morar aqui para sempre agora? Você gostaria que eu morasse aqui para sempre? Muito. Assim a gente pode tomar café da manhã junto todo dia, e você pode me levar na escola, e a mamãe fica menos preocupada. Então é isso que papai vai fazer. E vocês vão se casar de novo? Pode ser, princesa, mas primeiro papai e mamãe precisam aprender a ser amigos de novo. Vocês já são amigos. Eu vejo vocês conversando baixinho na cozinha e rindo das coisas que eu falo. Juliano sorriu. Sua filha era mesmo muito observadora. 2 meses depois, numa manhã de sábado, Juliano acordou com o cheiro de panquecas vindas da cozinha. Encontrou Fernanda preparando o café da manhã, cantarolando baixinho uma música que eles costumavam escutar quando eram casados. Bom dia, disse ele beijando sua bochecha. Bom dia. Dormiu bem no sofá? Dormiria melhor numa cama de casal, disse ele, testando a reação dela. Fernanda corou levemente. Juliano, estou só dizendo. Não precisa ser hoje, nem amanhã. Quando você estiver pronta. E se eu nunca estiver pronta? Então eu vou dormir no sofá pelo resto da vida. Não importa onde eu durma, desde que seja na mesma casa que vocês. Naquela noite, depois que Valentina foi dormir, Fernanda se sentou ao lado de Juliano no sofá. Posso te contar uma coisa? Claro. Naquela noite, quando fui com aqueles homens, eu pensei que nunca mais ia ver você e a Valentina. E a única coisa que me deu força foi imaginar vocês duas criando nossa filha juntos se eu não voltasse. Não fala isso. É verdade. E foi nessa hora que percebi que, mesmo separados, a gente ainda era uma família. E que eu estava sendo idiota por não aceitar sua ajuda. Fernanda, você nunca foi idiota. Estava sendo orgulhosa, que é diferente. Será que a gente pode tentar de verdade? Não só pela Valentina, mas por nós. Juliano a pegou pela mão. É isso que eu mais quero na vida. Então me beija. Foi o primeiro beijo que deram em 3 anos, suave, carregado de saudade, de arrependimento, de esperança. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Eu te amo, sussurrou Fernanda. Eu também te amo. No quarto ao lado, Valentina sorriu em seus sonhos. Mesmo dormindo, percebia que algo importante havia acontecido, que sua família estava se juntando de novo. 3 meses depois, Juliano tinha se mudado oficialmente para o apartamento em Perdizes. Havia reformado o local completamente, arrumou o vazamento do teto, trocou a fiação elétrica, pintou as paredes, comprou móveis novos. Mas manteve o tamanho pequeno do lugar, porque gostava da sensação de aconchego que uma casa pequena proporcionava. Não é meio apertado para você? Perguntou Fernanda numa tarde em que estavam organizando o guarda-roupa. É perfeito. No meu apartamento de cobertura a gente se perderia.
Aqui a gente tropeça um no outro o tempo todo, e é exatamente isso que eu quero. Você não sente falta do luxo? O único luxo que quero é acordar todo dia ao lado de você e da Valentina. Fernanda estava no último semestre da faculdade e havia começado a fazer estágio na empresa de Juliano. Ele havia criado um departamento de atendimento ao cliente só para ela comandar. Como está se sentindo trabalhando comigo? Perguntou ele numa noite. É estranho ser sua namorada e sua estagiária ao mesmo tempo, disse ela rindo. Namorada? Eu achei que a gente fosse mais que namorados. O que a gente é, então? Juliano ficou sério de repente. Levantou-se do sofá, foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa de veludo nas mãos. A gente é uma família que está pronta para ser oficializada de novo. Fernanda ficou sem ar quando ele se ajoelhou na frente dela. Fernanda Almeida, você aceita se casar comigo de novo? Prometo que dessa vez vou ser o marido e o pai que vocês merecem. Juliano, sei que já fomos casados antes. Sei que já demos errado uma vez. Mas também sei que agora somos pessoas diferentes. E sei que te amo mais hoje do que te amava há 5 anos. Fernanda estava chorando. E se der errado de novo? Não vai dar. Porque agora eu sei o que é importante. E vocês duas são a única coisa importante na minha vida. Mamãe, fala que sim, gritou Valentina da porta do quarto. Havia acordado com a conversa e estava assistindo tudo escondida. Valentina, você deveria estar dormindo, disse Fernanda. Como que eu vou dormir sabendo que o papai está pedindo você em casamento? Juliano riu. Vem cá, princesa. Valentina correu até eles e se sentou no colo do pai. E então, Valentina, acha que a mamãe deveria aceitar? Lógico, a gente já é uma família mesmo. Só falta fazer a festa. E você, Fernanda? Vai aceitar se casar comigo na frente da nossa filha? Fernanda olhou para os dois, para Juliano ajoelhado com Valentina no colo, para a vida que haviam construído juntos nos últimos meses, para a chance de recomeçar que eles haviam conquistado. Sim, disse ela finalmente. Aceito me casar com você de novo. Valentina gritou de alegria e se jogou nos braços da mãe. Juliano se levantou e colocou o anel no dedo de Fernanda. Era um anel diferente do primeiro, mais simples, mais delicado, mais adequado à mulher forte que ela havia se tornado. Quando vai ser o casamento? Perguntou Valentina. Quando você quiser, princesa, disse Juliano. Amanhã. Amanhã é muito rápido, riu Fernanda. Que tal daqui a 3 meses? Assim dá tempo de organizar tudo direitinho. Tá bom, mas eu quero ser dama de honra. Claro que vai ser dama de honra. E vai escolher o vestido, as flores, tudo. 3 anos depois, Juliano parou o carro em frente à escola particular em Pinheiros, onde Valentina, agora com 14 anos, estudava. Através do retrovisor viu sua filha descendo as escadas da escola com uma amiga, rindo de alguma coisa que só adolescentes acham engraçada. Como foi o dia na escola, princesa? Perguntou quando ela entrou no carro. Foi legal. A professora de história elogiou minha redação sobre família. Sobre o que você escreveu. Sobre como às vezes as famílias se quebram, mas podem se consertar se as pessoas se amarem de verdade e quiserem mudar. Juliano sorriu no retrovisor. E o que mais você escreveu? Que eu tenho sorte porque meus pais se amaram tanto que conseguiram superar os problemas e voltaram a ficar juntos. E que agora eu tenho um irmãozinho para cuidar. Juliano olhou para o banco de passageiro, onde Fernanda dormitava grávida de 7 meses. Eles haviam decidido ter outro filho 1 ano após o casamento, quando já estavam seguros de que a reconciliação era definitiva. Você acha que vai gostar de ter um irmão? Perguntou baixinho para não acordar Fernanda. Vou adorar. Só espero que ele não seja tão teimoso quanto você e a mamãe. Ei, nós não somos teimosos. São sim. Vocês ficaram 3 anos separados sendo teimosos, quando podiam ter resolvido os problemas conversando. Juliano riu. Sua filha havia se tornado uma adolescente sábia, que entendia muito bem a dinâmica da família. Você tem razão, princesa, mas às vezes os adultos precisam aprender as coisas do jeito mais difícil. Pelo menos aprenderam. Ao chegarem em casa, agora uma casa de 3 quartos em Vila Madalena, que haviam comprado juntos, Fernanda acordou e se espreguiçou. Chegamos? Chegamos.
Como você está se sentindo? Bem, o bebê está chutando menos hoje. Que bom, vem, vamos jantar. Durante o jantar, Valentina contou sobre a redação que havia escrito. Fernanda a escutou com orgulho. Sabe o que mais me deixa feliz? Disse Fernanda. É ver que você acredita no amor e na família, mesmo tendo passado por tudo que passou. Eu sempre soube que vocês se amavam, disse Valentina. Mesmo quando estavam brigados, dava para ver. Como assim? Perguntou Juliano. O papai sempre ficava triste quando tinha que me trazer de volta para casa. E a mamãe sempre perguntava como o papai estava, mesmo fingindo que não se importava. Somos assim tão transparentes? Riu Fernanda. São, mas tudo bem. É melhor ser transparente do que fingir. Naquela noite, depois que Valentina foi dormir, Juliano e Fernanda se sentaram no pequeno jardim dos fundos da casa. Fernanda acariciava a barriga enquanto observava as estrelas. Em que você está pensando? Perguntou Juliano. Em como quase perdemos tudo isso por orgulho. Mas não perdemos. E agora nossa família vai aumentar. Você acha que a gente vai ser bons pais para esse bebê? Acho que vamos ser melhores que fomos para Valentina na primeira vez. Por quê? Porque agora sabemos o que é importante. Sabemos que família vem antes de trabalho, que conversar é melhor que brigar, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. E que se amar de verdade significa aceitar os defeitos um do outro. Isso também. Ficaram em silêncio por alguns minutos, escutando os sons da noite. Um cachorro latindo ao longe, o vento nas árvores, o ruído suave do trânsito. Juliano? Sim? Obrigada por ter me salvado naquela noite. Você não precisa me agradecer por isso. Preciso sim. Você salvou mais que a minha vida. Salvou nossa família. Nós salvamos nossa família. Os dois juntos. É verdade. Fernanda se levantou e estendeu a mão para Juliano. Vamos dormir? Vamos. Enquanto subiam a escada da casa, Juliano pensou em como a vida havia mudado. 3 anos atrás, dormia sozinho numa cama king size, num apartamento vazio. Agora dividia uma cama de casal com a mulher que amava, numa casa cheia de vida, esperando a chegada de mais um filho. No quarto de Valentina, pararam para ver se ela estava dormindo. A adolescente estava lendo um livro com uma pequena lanterna debaixo das cobertas. Valentina, você deveria estar dormindo, sussurrou Fernanda. Só mais um capítulo, mamãe. Tá bom, mas depois apaga a luz. Tá bom. Boa noite, princesa, disse Juliano. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. No seu próprio quarto, Juliano e Fernanda se deitaram juntos. Ela aninhou-se em seus braços, colocando a mão dele sobre a barriga. O bebê está mexendo, disse ela. Sinto. Acho que ele sabe que papai chegou. Ou ela. Ou ela. Independente do que for, espero que seja feliz como a Valentina. Vai ser. Vai ter uma família que se ama, pais que aprenderam com os erros, uma irmã mais velha que é sábia além da idade. E você? Está feliz? Juliano beijou a cabeça de Fernanda. Estou mais que feliz, estou completo. Na manhã seguinte, Valentina acordou com o cheiro de café e panquecas vindas da cozinha. Desceu e encontrou os pais preparando o café da manhã juntos. Fernanda sentada numa cadeira, dirigindo as operações, enquanto Juliano tentava fazer panquecas em formato de coração. Estão tortas, disse Valentina rindo. Mas são feitas com amor, defendeu Juliano. É verdade, concordou Fernanda. Panquecas tortas feitas com amor são muito melhores que panquecas perfeitas feitas sem carinho. Filosofia da mamã grávida, riu Valentina. Respeita a mamãe, disse Juliano, fingindo seriedade. Enquanto tomavam café da manhã os três juntos, Juliano olhou ao redor da mesa pequena da cozinha. Valentina contando sobre o projeto da escola, Fernanda reclamando do bebê que chutava suas costelas, panquecas tortas no prato, suco de laranja derramado na mesa. Era imperfeito, era bagunçado, era barulhento. Era exatamente o que ele sempre quis e não sabia. Fim. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar de que cidade você está nos assistindo. Sua participação é muito importante para nós. Compartilhe com alguém que acredita no poder do amor
e da segunda chance. Um forte abraço e até a próxima história.